Olá a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Apvida. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro, CEO, e Lucas Adib, vice-presidente de Finanças. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que a ferramenta está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation e escolher a opção em inglês. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, juntamente com o material completo dos resultados. É possível fazer o download da apresentação clicando no ícone de chat. Atenção para os disclaimers que norteiam essa divulgação no final da apresentação. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrarem na fila. Agora passarei a palavra ao CEO, Jorge Pinheiro, que iniciará as apresentações. Jorge, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por participarem da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024. Estamos reunidos aqui em São Paulo, eu, Lucas Adib, nosso CFO, Guilherme, Renato, Gleciane, Ana Luísa, nosso time de RI, o Cândido Neto, para compartilhar alguns detalhes dos nossos resultados com vocês. Estamos finalizando um período histórico para a nossa empresa nesse ciclo que finda em 31 de dezembro de 2024. Há quase 2 anos, convidamos o mercado e nossos investidores para apresentar um ousado plano que envolvia iniciativas comerciais, tecnológicas, societárias e, principalmente, na integração de todas as entidades adquiridas. Nossos times atuaram com disciplina, força, bom senso, e pudemos finalizar a execução de todo o plano que foi bem detalhado naquela vez. Esse encerramento de ciclo nos possibilitou iniciar 2025 num momento muito favorável para nós. Senhores participantes, peço que aguardem por gentileza enquanto verificamos. O áudio está muito ruim, a gente vai testar aqui para ver se melhora. Testando para ver se o áudio melhora. Está um pouco melhor, sim. Opa, então vou voltar aqui nisso desse parágrafo. Desculpem pela questão técnica. Mas eu vi dizendo que estamos finalizando um período histórico para a nossa empresa nesse ciclo que finda em 31 de dezembro de 2024. Há quase 2 anos, convidamos o mercado e nossos investidores para apresentar um ousado plano que envolvia iniciativas nas áreas operacionais, comerciais, tecnológicas, societárias e, principalmente, na integração de todas as entidades adquiridas. Posso afirmar que nossos times atuaram com disciplina, força e bom senso, e pudemos finalizar a execução de todo o plano que foi bem detalhado naquela data. Esse encerramento de ciclo nos possibilitou iniciar 2025 num momento muito favorável para nós, com operações integradas e unificadas, com controles seguros e sólidos. No momento, estamos movendo nossos times, recursos e esforços para uma nova agenda, com nossos beneficiários sempre no foco de nossas ações. Atuaremos na digitalização das nossas operações, na ampliação e qualificação da nossa rede própria, expansão das nossas atividades.
Nossa empresa tem uma capacidade executiva enorme. E agora, desonerados da intensa agenda que nos consumiu nesses últimos 2 anos, estaremos prontos para um novo ciclo, uma nova jornada. Falando agora de 2024, antes de entrarmos nos destaques financeiros, gostaria de apresentar um panorama geral do que foi o ano. Foi um período com muitos desafios e muitas conquistas. No início do ano, a região do Rio Grande do Sul passou por um momento muito difícil com as enchentes. Montamos um comitê de crise com reuniões diárias e nossa rede de atendimento esteve em pleno funcionamento. Com nossos times trabalhando em regime extraordinário, conseguimos superar e prestar atendimento à população afetada, para clientes ou não da Apivida. Ainda no início do ano, atravessamos a maior epidemia de dengue da história. Nesse período, a companhia investiu fortemente na abertura de unidades especializadas e aumentou o número de profissionais, médicos e leitos, cumprindo com nossa missão. Os volumes de atendimentos ambulatoriais de urgência e de exames relacionados à dengue e outras viroses foi muito acima do nosso volume histórico para o período. Mesmo assim, conseguimos controlar a sinistralidade. E essa é a fortaleza do nosso modelo de negócio, verticalizado e integrado. Já no segundo semestre, o tema da judicialização excessiva ganha relevância e vem afetando de forma significativa todo o setor de saúde, público e privado. Para esse tema, criamos várias frentes de trabalho que serão detalhadas mais à frente. As conquistas foram várias, investimos cerca de 300 milhões de reais no desenvolvimento de sistemas, preparando-os para as etapas finais da nossa jornada de integração com a Notre Dame Intermédica. A última virada se deu em dezembro de 2024, e agora temos uma empresa 100% sistemicamente integrada, com importantes ganhos de controle da jornada do cliente e visibilidade integral de todos os nossos indicadores de qualidade assistencial, fundamentais para a nossa gestão. Nosso núcleo de observação e controle já realiza indicadores de qualidade. Já mencionamos em trimestres anteriores todas as etapas de integração das unidades assistenciais e da operadora foram conduzidas de forma diligente, garantindo que a percepção do cliente sobre a qualidade assistencial permanecesse inalterada e, consequentemente, sem impacto do churn. Aproveitamos também esse momento pós-integração plena de sistemas operacionais e corporativos para revisarmos uma série de processos e políticas de controles internos. Vários times trabalharam nesse período de revisão para garantirmos segurança e controle sobre as informações, dado que agora, com um sistema único, padronizado, a administração consegue identificar distorções mais rapidamente e atuar com mais agilidade nas correções também, trazendo para 2025 muito mais segurança, confiabilidade, previsibilidade. Investimos cerca de 500 milhões de reais em infraestrutura para expansão e aprimoramento da nossa rede própria. Foram mais de 112 mil metros quadrados reformados, ampliados ou retrofitados. Ao longo do ano, inauguramos um hospital e 2 prontos atendimentos, 32 clínicas médicas, 3 unidades de diagnóstico e de imagem, totalizando 38 unidades médicas hospitalares espalhadas por todo o país. Por falar em rede própria, a expansão da nossa infraestrutura de atendimento assistencial continua como pauta prioritária para os próximos 2 anos. Nossa estratégia de verticalização permanece forte e deve se intensificar após esse período intenso de integração que passamos. Iremos continuar o nosso processo de ampliação e requalificação de várias unidades hospitalares em todo o Brasil. Em dezembro último, divulgamos nossos planos de investimento em infraestrutura, que somam cerca de 2 bilhões de reais. E já começamos a ver a materialização desse plano.
Em Manaus, já inauguramos em dezembro o Hospital Newton Lins, um dos maiores hospitais da cidade. Em Fortaleza, inauguramos em janeiro de 25 o Hospital Santa Maria, um hospital supermoderno e completo. Também estamos reinaugurando essa semana o Hospital Jardim Anália, no bairro Anália Franco, aqui em São Paulo. Teremos ainda ampliação do Hospital Lair Maia, em Belém, com previsão para conclusão em abril. E o Ariano Suassuna, nosso hospital de referência em Recife, está bem próximo da sua inauguração, com previsão para maio. Os nossos 2 novos hospitais em São Paulo e o do Rio de Janeiro estão caminhando, todos em fase de elaboração de projetos. Nossos esforços de melhoria contínua da qualidade assistencial permanecem uma prioridade. Quando olhamos para os nossos indicadores de qualidade assistencial, os índices de satisfação por operadora vêm melhorando de forma consistente. Os investimentos em qualidade foram percebidos pelos nossos clientes, se refletindo em uma trajetória descendente de reclamações, fazendo com que o nosso índice geral de reclamações, o IGR, consolidado de todo o nosso grupo, apresentasse desempenho melhor do que o setor ao longo do ano de 2024. Tivemos um pequeno aumento de reclamações em janeiro de 25, reflexo da última etapa de virada de sistemas da ND Saúde, mas que já era esperado para a integração dessa magnitude. Pela rápida atuação da equipe de integração, o índice vem convergindo para patamares mais saudáveis já em fevereiro. Queria aproveitar aqui para agradecer o empenho desse exército de colaboradores e prestadores de serviços que vem trabalhando no processo de operação assistida. Vocês são uns guerreiros. Obrigado. No início do quarto trimestre, a companhia obteve um upgrade na sua classificação de risco para uma perspectiva estável, confirmando a solidez do APV. Logo, na sequência, anunciamos mais uma operação de captação no mercado de capitais. Foi a nossa 8ª emissão de debêntures, captando um montante de R$ 2 bilhões. Essa emissão também obteve o grau máximo de investimento AAA. Importante mencionar aqui também que o nosso processo de desalavancagem gradual e orgânico continua, com o nosso indicador próximo a 1 vez dívida líquida sobre EBITDA, um patamar bastante saudável e confortável. Mas não só isso, a companhia encerra o ano com uma posição forte de caixa de cerca de R$ 9 bilhões, importante para navegarmos períodos voláteis como o atual. Adentrando um pouco mais nos nossos resultados financeiros, no slide 2 da apresentação, nós temos baixos o áudio mais uma vez. Adentrando um pouco mais nos nossos resultados financeiros, no slide 2 da apresentação, o quarto trimestre é marcado por uma sinistralidade histórica em patamares mais baixos, em função de menos volumetria de utilização quando comparado a outros trimestres. No quarto TRI de 24, a sinistralidade caixa atingiu 67,9%, a melhor da história da companhia combinada. É uma melhora importante de 1,4 ponto percentual na comparação com o 4 TRI de 23 e uma redução de 2,5 pontos percentuais frente ao 3T de 24. Para o ano, o índice foi de 69,2%, muito próximo dos nossos níveis aspiracionais. Nossa rede própria já tem ganhado mais representatividade na composição do custo total, não só pelo processo de investimento em rede própria que mencionei, mas também como resultado do processo de oxigenação da carteira de beneficiários, que nas vendas novas recebe cada vez mais clientes que optam por planos mais verticalizados. Um fator extraordinário que aconteceu nesse trimestre foi a adesão ao acordo para a liquidação parcial
de valores relacionados ao ressarcimento ao SUS e multas impostas pela ANS, as operadoras de companhia de saúde. Nessa negociação, a companhia teve um benefício de 470 milhões. Mais à frente, o Lucas vai detalhar um pouco mais essa operação. Um dado que não posso deixar de falar é o nosso ganho de vidas no trimestre, um crescimento líquido de pouco mais de 20 mil beneficiários de planos de saúde em relação ao 3T, com visão positiva para 2025. Seguimos firmes nesse novo ciclo, com ajustes adequados e uma política de subscrição responsável e sustentável. Nosso EBITDA ajustado foi de pouco mais de R$ 1 bilhão no TRI, crescimento de quase 20% na comparação com o mesmo TRI do ano anterior. Nosso lucro líquido ajustado praticamente dobra na mesma comparação. Quando olhamos os anos fechados, 24 contra 23, nosso EBITDA cresce quase R$ 1 bilhão em um ano. Ao mesmo tempo que tivemos efeitos não recorrentes, que serão mais detalhados para frente, também tivemos uma pressão nas despesas com contingências judiciais, pressionando o D&A. Mas posso afirmar que a governança que montamos para atuar sobre o tema, somado à tecnologia que nos permite hoje visão diária sobre saldos de bloqueios judiciais e despesamentos, já nos dão segurança que estamos no caminho certo. Temos observado melhoria sequencial nessas linhas que, somados aos reajustes contratuais, deverão absorver completamente esses impactos até o final de 2025, conforme havíamos divulgado no último call. Em relação ao lucro líquido ajustado, ele cresce ainda mais, pouco mais de 170%. Estamos orgulhosos desses resultados. Com a finalização do processo de integração, observando uma sinistralidade controlada, uma alavancagem em níveis confortáveis, uma boa geração de caixa, sucessivas melhoras em nossos índices de satisfação de clientes, retomada de crescimento orgânico de beneficiários, começamos 2025 com algumas agendas prioritárias. Primeira agenda é a ampliação e requalificação de nossa rede própria, como já citei há pouco. Segunda, estaremos muito focados em tecnologia. Agora, não mais em implantação de sistemas, mas sim na disrupção tecnológica, através da utilização intensa de inteligência artificial. Montamos uma governança específica para acompanhamento de todos os resultados das IAs que estão sendo trabalhadas internamente. Estamos com dezenas de projetos, muitos deles sendo desenvolvidos internamente, assim como outros sendo desenvolvidos em parcerias nacionais e internacionais, para cada uma das especialidades. Nosso foco atual está em iniciativas nas áreas assistenciais médicas e também há vários projetos em back-office, todos com alto impacto esperado na melhora dos serviços prestados, assim como na redução de custos e despesas. E, por fim, entendemos que 2025 será um ano ainda de captura de sinergias, dado que nós estamos fazendo a revisão de todos os nossos indicadores de performance, que agora estão 100% integrados e padronizados. Lembrando que nosso foco é sempre no cliente. Nossos esforços são sempre no sentido de colocar nosso beneficiário na centralidade do ecossistema para aumentar cada vez mais os níveis de satisfação. Nossos indicadores de qualidade hoje já nos posicionam no topo do ranking dentro do grupo das grandes operadoras do país. Estamos em um novo momento, após todas essas conquistas e mudanças dos últimos anos, e principalmente quando olhamos para frente. Por isso, enxergamos a necessidade de adotar uma nova marca corporativa para garantir ainda mais reconhecimento, padronização e performance ao nosso negócio. Uma nova marca, mas a nossa essência sempre será mantida. Nos mantemos focados e disciplinados, sempre pautados e confiantes no nosso modelo de negócio, com a visão de longuíssimo prazo. Os resultados que estamos entregando vêm das pessoas. Por isso, agradeço o empenho, a dedicação desse time de quase 70 mil colaboradores e nossos times de médicos
e demais prestadores de serviços, que chegam a quase 130 mil pessoas. Agradeço também a contribuição dos nossos parceiros, corretores e fornecedores, e da confiança e atuação muito presente do Conselho de Administração e dos nossos acionistas. Agradeço principalmente aos nossos clientes, razão fundamental do nosso existir. Reafirmamos o nosso compromisso em servir o povo brasileiro, cuidando da sua saúde, com qualidade e sempre de maneira acessível. Agora, Lucas, por favor, pode seguir com a apresentação. Obrigado. Obrigado, Jorge. Olá a todos e obrigado pela participação. É um prazer muito grande estar com vocês em mais um call de resultados da Apvida. Inicialmente, eu gostaria de comentar sobre a reapresentação das DFs, que saiu em fato relevante ontem à noite. No contexto da integração e virada de sistemas, acentuada no último TRI, um ambiente que nos proporciona um aperfeiçoamento natural dos nossos controles internos a partir da uniformização de sistemas legados e do RP Central, revisamos de forma abrangente e pervasiva nossos processos, times, governanças e metodologias. Somado a isso, tivemos o assunto da judicialização, que acabou pegando a nós e ao setor um pouco de surpresa, que nos motivou a aprimorar e reforçar nossos processos. Vamos falar mais sobre o tema adiante, mas estou dizendo isso para dar um contexto de que, a partir desses dois eventos, nos debruçamos mais profundamente sobre uma série de temas e o resultado desse trabalho é o que eu vou apresentar aqui para vocês. É importante ressaltar que todos, repito e reforço, todos os ajustes que identificamos foram proativos, ou seja, identificados e diagnosticados por nós e levados ao auditor independente. A PwC realizou inúmeros testes e revisões adicionais em nossas DFs e em nossos controles, com identificação das causas raízes que explicam tais ajustes e chegou nas mesmas conclusões que nós. Enfim, fizemos e estamos fazendo aqui a lição de casa, inclusive para reforçar nossos controles com o fim de evitar que novos ajustes se façam necessários. Nossas conclusões estão assentadas de que são ajustes que envolveram o aperfeiçoamento de processos e a melhoria no ambiente de controle, nada além disso. Nesse sentido, realizamos os seguintes ajustes e correções de natureza contábil, que estão devidamente refletidos nas DFs de 24, vocês tiveram acesso ontem, em linha com o CPC 23, através da reapresentação de saldos comparativos de 31/12 de 23 e da inclusão de saldos anteriores a 31/12 de 22 no patrimônio líquido da companhia. Aqui no slide 3, apresentamos esses ajustes que são imateriais em termos de saldos, refletindo ajustes positivos de 1% no PL, no IFRS 17, o gap atual e oficial da companhia, e negativos em 0,4% do PL, no IFRS 4, o gap anterior e utilizado ainda para o acompanhamento da nossa performance. Eu vou passar aqui com vocês cada um dos ajustes que estão no slide. No primeiro, realizamos a baixa contábil de passivo tributário, calculado como diferença temporária sobre ágio, que estava alocado na rubrica da combinação de negócio, realizada em 2016 pela Notre Dame, alguns ajustes de redução ao valor recuperável de ativos e passivos tributários, sem expectativa de realização, e ainda o efeito consequente tributário de impostos diferidos sobre essas correções. Esse primeiro grupo de ajustes totalizou 310 milhões positivo no PL. Na segunda barra na tela, regularizamos ativos e passivos sem expectativa de realização futura. Aqui estamos falando principalmente de uma baixa de ativos indenizatórios no contexto de uma arbitragem de mais de 180 milhões de reais, não refletida adequadamente no balanço de abertura da combinação de negócios. Individualmente, esse foi o ajuste mais representativo no todo, junto com os despesamentos extemporâneos dos bloqueios, e nos deixa numa posição agora completamente confortável e 100% provisionada, caso não sejamos bem-sucedidos nessa arbitragem, que, na nossa visão, parece ter um bom direito. Ainda nesse tema, está incluída a baixa de passivo relacionado ao plano de outorga de ações devolvido ao PL e incremento de contingência fiscal constante do balanço de um dos hospitais adquiridos pela companhia em 2021. Esses ajustes somaram menos 224 milhões
já incluindo os 180 milhões que eu mencionei anteriormente aqui do processo de arbitragem. O terceiro grupo de ajustes está relacionado à regularização de saldos de bloqueios e depósitos judiciais que já haviam sido liberados pelas autoridades judiciais em exercícios anteriores, mas que ainda constavam do nosso balanço. Aqui temos um link com o assunto da judicialização, que eu vou detalhar mais à frente. Esse ajuste totalizou menos 168 milhões entre 2016 e 2023 no PL da companhia. O quarto item diz respeito à correção e uniformização da política de atualização monetária de ativos e passivos. Os ajustes desse grupo somaram menos 120 milhões. Por fim, dois ajustes que impactam as DFs somente no IFRS 17. O primeiro deles é o reconhecimento da receita diferida de certos contratos consolidados no contexto da combinação de negócio com a Notre Dame em 22. Aqui tivemos um impacto positivo de 676 milhões de reais. E o último item, uma correção similar à do segundo grupo que eu mencionei anteriormente, ou seja, ativos e passivos sem expectativa de realização, que totalizaram um ajuste também positivo de 29 milhões. Virando a página sobre esse assunto, que reflete nossa visão estratégica de melhoria contínua do corporativo e reforço na nossa agenda de controles internos, vamos ao nosso resultado. Passando para o slide seguinte, o slide número 4, vejam que a receita totalizou 7,5 bi no quarto TRI 24 e 29 bi em 2024, no ano como um todo. Crescimentos de 7,8% e 5,8% acima do quarto TRI 23 e de 2023, respectivamente, beneficiado pelo crescimento das linhas de negócio de planos de saúde odontológicos. Muito por conta do resultado da nossa bem-sucedida política de reajustes e equilíbrio financeiro dos contratos. Essa estratégia mais do que compensou a redução de receita de serviços médicos hospitalares e a descontinuidade de outras linhas de negócio em outras atividades. E temos uma visão muito positiva para 2025 nesse aspecto, por conta de uma expectativa de reajustes médios em patamares menores que de 24, se aproximando cada vez mais dos níveis históricos de reajuste da companhia no período pré-pandêmico. Passando aqui para o slide 5, vemos um crescimento líquido de 20 mil vidas em beneficiários de plano de saúde no quarto TRI. Além disso, diferentemente de nossa visão no começo do ano, concluímos o ano com crescimento líquido positivo. Perdemos menos e ganhamos mais vidas do que esperávamos e acreditamos que 25 será um ano de boas notícias nessa jornada e tendência. Haja vista todo o investimento e qualificação de rede que temos feito, com resultados evidentes no controle do cancelamento e novas adições. Lembrando que o primeiro TRI costuma ser um TRI sazonalmente mais desafiador, além dos efeitos naturais da virada de sistemas, mas isso não prejudica a nossa visão mais construtiva para vidas ao longo de 2025. Em 2023, tivemos mudanças relevantes e necessárias para a correção dos níveis de sinistralidade em nossas operações, incluindo iniciativas de otimização do nosso portfólio e de ajustes nos produtos ofertados. Hoje podemos dividir as regiões onde atuamos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo das operações são aquelas mais maduras, como a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Elas permanecem crescendo de forma sustentada e consistente, com margens fortes. O segundo grupo, de aquisições feitas pela Apivida, que precisaram ser corrigidas nos últimos anos, já pararam de perder vidas de forma líquida, com algumas já voltando a crescer. É o caso do Rio de Janeiro, Distrito Federal. E, por último, tem o Sudeste e Sul do país, incluindo os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, majoritariamente operações NDI. Foram as últimas regiões a serem ajustadas, com ambientes competitivos mais acirrados, que sofreram por um volume maior de cancelamentos nos últimos anos. Essas praças vêm apresentando desempenho melhor trimestre após trimestre. Aqui na parte de baixo do slide, canto direito, podemos ver a evolução do ticket médio, avançando 10,2% entre o quarto TRI de 23 e 24. Neste gráfico, tivemos um aumento de 8,4% no preço líquido, que considera os efeitos de aumento de verticalização e coparticipação nos contratos existentes. No segundo bloco, mix,
que representa de forma líquida a diferença dos tickets médios dos contratos que entram, as vendas brutas, e dos que saem, os cancelamentos, contribuiu com um aumento de 1,8 ponto percentual, fruto principalmente das revisões das tabelas de vendas e do mix de carteiras. O mix está pelo segundo trimestre consecutivo, deixando de detratar nessa composição. No próximo slide, número 6, apresentamos uma sinistralidade de caixa de 67,9% no trimestre, uma melhora significativa de 140 bases em relação ao quarto TRI de 23 e 250 bases em relação ao 3T desse ano. A sinistralidade de caixa do quarto TRI reflete os níveis de utilização inerentes do segmento para quarto trimestre, com a redução da demanda por atendimentos no mês de dezembro por conta dos feriados de fim de ano. Nesse ano, não tivemos eventos atípicos, como o deslocamento de viroses. Por outro lado, ao longo de todo o ano, a companhia reforçou sua estrutura própria para reduzir prazos de atendimento e aumentar os níveis de satisfação de seus beneficiários. Os investimentos em qualidade assistencial aconteceram em todo o país, mas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, após as viradas de sistemas, com adequações necessárias para enquadrar essas localidades nos mesmos modelos e indicadores das regiões mais maduras. Adicionalmente, ao longo de 24, foi implementada uma força-tarefa pontual e focada na redução dos prazos para a cirurgia eletiva na região metropolitana de São Paulo. Estamos entregando mais saúde para o nosso beneficiário e os reflexos disso são evidentes. No NPS, no IGR por operadora, no churn, estamos entregando tudo isso, colocando o nosso beneficiário sempre na centralidade do ecossistema e estamos derrubando 270 bases frente ao ano passado. Uma melhora forte, consistente e sustentável que reflete nosso apreço e profissionalismo com eficiência em custos. Eu vou abrir 2 parênteses aqui, passando por 2 sessões específicas antes de entrar no DNA, porque são 2 eventos que movimentaram bastante essas linhas e de forma extraordinária. E eu quero dar um contexto antes para ficar bastante claro. Primeiro, uma notícia muito bacana que a gente traz para vocês, que foi a celebração de um acordo histórico com o governo federal, que pacifica parte substancial do nosso saldo de ressarcimento ao SUS e multa ANS. O segundo é uma atualização mais profunda sobre a judicialização. No slide número 7, quanto ao primeiro assunto, em dezembro de 24, nós chegamos em bons termos para aderir a um acordo de liquidação parcial de valores relacionados ao ressarcimento ao SUS e de multas devidas à ANS. As condições propostas pelo acordo, entre nós e intermediado pela Advocacia Geral da União, viabilizaram considerável redução dos valores em discussão. Nessa negociação, foram resolvidos passivos registrados na dívida ativa com valor de mais de 2,2 bi por 1,3, com impacto líquido no nosso resultado de 470 milhões, impacto esse desdobrado em 145 milhões no EBITDA e 325 no resultado financeiro. O acordo contém uma combinação de liberação de depósitos judiciais, aceitação de liquidação de contingências possíveis e prováveis, além da regularização de correção monetária, composto da seguinte forma. Do lado positivo, 866 milhões de reversão líquida e desconto das cobranças de ressus sobre o passivo de 2,2 bi, divididos, os 866 em 541 milhões de provisões SUS no custo e 325 milhões de reversões de multas e juros no resultado financeiro. Por outro lado, tivemos majoritariamente 250 milhões de reconhecimento líquido de passivos contingentes de multas ANS, necessário para fazer o acordo, e 128 milhões de conversão em renda do saldo excedente de depósito judicial pelo governo, sem a possibilidade de aproveitamento em outros processos ou entidades do Grupo Apivida, após todas as reversões de ressus, o que foi um imperativo da norma que ancorou o acordo, uma norma de setembro de 24, autorizado por portaria da AGU em novembro de 24. Ainda teremos 187 milhões de parcela caixa, que não foi desembolsada ainda, com expectativa de desembolso agora para o primeiro semestre, mas já provisionada nesses números. Esse é o motivo pelo qual quem acessou os dados das operadoras individuais no BI da ANS ontem viu uma reversão muito forte na PSL SUS,
Não era um typo e ela faz todo sentido, uma vez que resolvemos boa parte do passivo atrelado a essa provisão com o acordo. Uma pergunta que pode ficar aqui é: e daqui para frente, como vamos atuar? Continuaremos discutindo o tema do RESUS, uma vez que acreditamos ter um bom direito quanto ao IVR, que majora em 50% o valor do ressarcimento ao SUS. No que se refere às multas à ANS, tendo em vista a nova RN 623, que foi editada agora em dezembro de 24, que passa a valer a partir de julho desse ano, passaremos a pagar de forma mais célere as multas que temos notado perspectiva de êxito baixa, discussão administrativa, naturalmente, com descontos expressivos. Nosso trabalho em reduzir o impacto no resultado das multas vem dando frutos, e o reflexo disso é a nossa diminuição de mais de 40% de NIPs ao longo de 24. Seguiremos firme nessa jornada de redução de NIPs para 2025 e anos subsequentes. Já somos aqui das melhores entre as grandes operadoras, mas queremos seguir aqui melhorando sempre. É importante mencionar ainda que, para a conclusão definitiva do acordo, o exaurimento de todos os termos do acordo, ainda estão pendentes alguns procedimentos internos e operacionais por parte da ANS e da AGU, mas que não possuem capacidade de modificar as condições que regeram a apresentação das adesões de forma material. Agora, sobre o tema da judicialização. A partir do slide 8. Concluímos em dezembro de 24 a revisão de toda a base de depósitos judiciais e revisitamos a necessidade de provisões cíveis. Após todos os ajustes necessários, o índice de cobertura, ou seja, provisões divididas pelos bloqueios, ficou em 104% no quarto TRI 24. Quando olhamos para os períodos anteriores pro forma, agora ajustado, tanto em depósitos quanto em provisões para suas devidas competências, percebemos que o índice de cobertura permaneceu acima de 100% nesses últimos 2 anos. Nesse processo de análise de todo o estoque de bloqueios e depósitos judiciais, identificamos uma série de casos em que tais depósitos já haviam sido liberados a beneficiários ao longo do tempo. A verificação desses montantes, que era feita historicamente de forma manual, individualizada, deu origem a esse descompasso. Conseguimos identificar para cada um dos depósitos liberados a beneficiários a data correspondente à sua liberação. Também conseguimos identificar e associar eventuais sobras de provisões relacionadas, efetuando a baixa desses saldos. Assim, tivemos a oportunidade de recalendarizar as competências efetivas de cada despesamento casado com a movimentação do saldo de provisão correspondente e determinar o recálculo do que deveria ter sido o respectivo saldo das contas de ativo e passivo em 23 e 24, que é o que vocês estão vendo nesse slide. Cabe ainda destacar que, além dos ajustes dos saldos, corrigimos as práticas em relação à atualização monetária de ativos e passivos, impactando as contas de forma acumulada no trimestre, que não era feito antes. No proforma recalendarizado, também fizemos os devidos ajustes de cada uma das contas no período. Assim, temos no proforma uma visão do efeito ajustado trimestre a trimestre de como deveriam ter sido vistos todos esses saldos e os seus respectivos trânsitos nos resultados ao longo do tempo. Também fizemos esse exercício de análise do proforma recalendarizado para o total de despesas com contingências, como percentual da receita líquida, aqui na parte inferior do slide. Quando olhamos para o quarto trimestre de 24, as despesas totalizaram 3,3% da receita líquida, uma queda contra o terceiro TRI, ajustado, efetivamente, conforme eu mencionei, e num patamar mais próximo da expectativa de impacto adicional da judicialização que compartilhamos com vocês ao fim do terceiro TRI do ano passado. No próximo slide, 9, a gente demonstra essa análise dos depósitos e provisões cíveis pro forma para o segundo semestre de 2024. Aqui no primeiro gráfico de cima, olhando para os depósitos, fazendo uma comparação da movimentação do quarto TRI 24 com o terceiro TRI 24, o efetivo terceiro TRI 24 e não necessariamente o que a gente reportou, né? É bom lembrar, a gente nota uma estabilidade de novos depósitos líquidos das recuperações por volta de 200 milhões de reais. Baixas e despesamentos de 94 milhões no quarto TRI contra 147 no 3T 24. No gráfico abaixo, olhando para as provisões, observamos novas provisões de 93 milhões no quarto TRI, comparado com 151 no 3T 24,
e pagamentos de 47 milhões, comparado com 56 milhões no 3T24, com uma atualização monetária de 12 milhões. Hoje temos um controle e uma governança mais forte do que tínhamos no passado. Contratamos consultorias, cientistas de dados, automatizamos uma série de processos e estamos embarcando tecnologia adequada para construir o painel que já temos de indicadores necessários para pilotar esse assunto com maior segurança. Temos hoje a visão diária de todo o bloqueio que chega e depósito que sai com metas semanais. Acompanhamos, Jorge e eu, diariamente esses saldos. Os grupos de trabalho que criamos, que comentamos com vocês no tripassado, estão ganhando tração e temos tido cada vez mais convicção de que eles entregarão resultados. Aqui um tema importante que eu peço a atenção de todos. Uma informação que podemos compartilhar com vocês é a evolução dos novos depósitos líquidos. Os números ainda são preliminares, mas para os meses de janeiro e fevereiro desse ano, já observamos uma queda quando comparados à média mensal do quarto tri. Uma queda razoável em relação à média mensal do quarto tri. Vamos voltar agora para o SG&A. No próximo slide, slide 10, sobre despesas administrativas, caixa e vendas, podemos ver que o percentual das despesas administrativas com relação à receita atingiu 17,2%, impactada pelos dois assuntos que acabei de mencionar, sendo 5,3% decorrentes do acordo de passivos contingentes de multa ANS no contexto do acordo do Ressus e 1,5% de baixas de depósitos judiciais cíveis nos primeiros 9 meses de 2024, ou seja, não recorrentes, que não deveriam ser consideradas na competência do quarto tri. Excluindo esses dois eventos, o percentual das despesas administrativas sobre a receita líquida teria sido de 10,4%, 0,7 ponto percentual acima do quarto tri, mais 1 ponto percentual abaixo do 3T24, né? 0,7 percentual acima do 4T23, mais 1 ponto percentual abaixo do 3T24, refletindo o impacto da judicialização, notadamente nos 2 últimos trimestres, e os esforços de integração de virada de sistemas cujos gastos tiveram uma concentração sazonal no quarto tri, com a virada em dezembro. Reforço nossa confiança em não somente termos espaço para savings após o término da operação assistida da integração, como temos empenhado muito tempo no planejamento de longo prazo da companhia, olhando para iniciativas de automação, digitalização, uso de IA, capacitação dos times de back-office, etc. 2025, como nosso próprio fundador e visionário diz, será o ano da transformação digital da Apivida. Para em 26, ser o ano da medicina preventiva aplicada com muita tecnologia embarcada. Tem tanto projeto e iniciativa contratada que, infelizmente, não cabe aqui, mas vamos começar a povoar nossas comunicações com elementos tangíveis sobre isso ao longo dos próximos trimestres. O Jorge já deu um pouco de informação sobre isso na fala dele. Aqui no canto inferior direito do slide, fizemos uma ponte para facilitar o entendimento e a composição daquilo que impactou as despesas com contingências. Acredito que seja um gráfico autoexplicativo, mas gostaria de evidenciar os eventos one-off, extraordinários, do acordo de multas ANS e o despesamento dos trimestres anteriores, ou seja, do 9M24. As despesas de vendas no canto superior direito do slide atingiram 7,4% no quarto tri 24, 50 bases acima do 3T, devido à concentração de campanhas de publicidade no 2T24 e 4T24, com lançamento de campanhas nas regiões Sul e Sudeste. Já as despesas com comissões e PDD têm se mantido bastante comportadas e consistentes. No slide seguinte, slide 11, nosso EBITDA ajustado foi de 1 bi e 63 milhões de reais no trimestre. O EBITDA do ano foi de 3,8 bi, um aumento de quase 35% com relação a 23, decorrente de todos os efeitos que vimos até agora. É um resultado naturalmente mais pressionado, pois reflete o impacto da judicialização no resultado de 24, mas é um resultado forte, reflexo da resiliência da nossa operação e que demonstra que estamos no caminho certo de expansão de margem e retomada de crescimento. Também vale mencionar que o nosso lucro líquido ajustado no IFRS 4 passou de 680 milhões em 23 para 1,8 bi em 24, subindo
170% ano contra ano. Assim como no D&A, aqui também fizemos o exercício pro forma, excluindo o efeito do acordo de multas ANS, a reversão do RESUS e redistribuindo o despesamento de 113 milhões de reais nas suas devidas competências. E para o lucro líquido ajustado, também incluímos a reversão da despesa financeira e impostos do acordo. Passando para o fluxo de caixa, no slide 12, em 24 tivemos um incremento de caixa líquido de 1,4 bilhão, sendo 1,5 gerados como fluxo de caixa livre e 0,4 bilhão das atividades financeiras, que foram parcialmente consumidos pelo resultado negativo de 0,5 bi em atividades de M&A. No fluxo de caixa livre, partindo dos 3,8, temos 163 milhões do acordo RESUS e multas ANS, que tiveram efeitos positivos no EBIT, porém sem efeito caixa. 254 milhões de depósito judicial RESUS necessários para que a companhia realize sua defesa judicial sem a incidência de multa moratória em cargos. 123 de tributos líquidos a recuperar devido ao descasamento entre apuração e desembolso. 115 de clientes a receber, 153 milhões dos prazos longos de recebimento da venda de serviços hospitalares e 62 de recebíveis de planos de saúde, acompanhando o crescimento da receita. Por fim, 75 milhões de provisões e depósitos cíveis líquidos. Também tivemos 251 milhões de IRCS, e para auxiliar no entendimento, trouxemos aqui este gráfico de baixo para ajudar a conciliar o imposto caixa com o imposto corrente. Ao longo do ano, a companhia vai fazendo os pagamentos mensais na sistemática do lucro real anual, assim como os impostos retidos na fonte. Em dezembro de 24, após o pagamento de JCP das operadoras à holding e o acordo de RESUS/multas ANS, a companhia reverte parte do imposto corrente e se acredita de 202 milhões desembolsado nas antecipações ao longo do ano e que serão compensados durante o ano de 25, após a entrega da ECF. Ao longo de 25, para amortecermos a alíquota caixa, esperamos realizar JCPs mensais a fim de mitigar o impacto do carrego nas compensações de tributos. Isso deve reduzir a volatilidade da alíquota efetiva num cenário de Selic alta. O CAPEX do ano foi de 835 milhões, com a retomada de um ritmo mais forte de investimentos em novas unidades e TI. Esse valor inclui o desembolso pela companhia de 158 milhões para a compra do imóvel de um dos nossos novos hospitais em São Paulo. Na medida em que firmamos memorando de entendimentos de BTS, deveremos ser reembolsados desse montante ao longo do ano. Totalizamos uma geração de caixa operacional de 2,6 bi, ou seja, 68,6% de conversão de EBITDA para caixa, um patamar bastante saudável, mas queremos melhorar sempre. No slide seguinte, 13, as atividades de M&A consumiram cerca de 520 milhões no ano de 24, onde observamos 270 milhões de liberação da parcela retida da aquisição do Grupo São Francisco, 180 milhões correspondentes ao acordo com o vendedor da Notre Dame, uma operação ocorrida em 2014 no contexto de uma arbitragem já explicada nos últimos trimestres, e 109 milhões de amortizações de parcelas retidas das demais aquisições. E foram parcialmente compensados pelos recebimentos das vendas da São Francisco Resgate e da Maida Health, conforme falamos anteriormente. Quanto às atividades financeiras, houve geração de 366 milhões, onde destacamos 780 milhões de receita financeira, com rendimento de 9,5% sobre o caixa médio da companhia, ligeiramente abaixo do CDI no período, devido principalmente às marcações a mercado de alguns ativos em nossos fundos, e 220 milhões fruto de recompra de ações realizadas ao longo de 24. Fechamos o ano com a dívida líquida em 1,06 EBITDA, uma redução desde o fim de 23 e um discreto incremento com relação ao trimestre anterior, devido à recompra de ações e aos demais fatores mencionados anteriormente, e queremos seguir desalavancando gradualmente a companhia e iremos fazê-lo ao longo dos próximos trimestres. Além da redução da dívida líquida, também melhoramos nosso perfil de endividamento, passando de um custo ponderado de CDI mais 1,56 no fim de 23 para CDI mais 1,36 no fim de 24, saindo de um duration de 3,1 para 3,3 no ano de 24, no final de 24. Seguimos ainda avaliando momentos oportunísticos de recompra dos nossos papéis no secundário. Ou seja, sumarizando o ano de 24,
tivemos expansão de margem de mais de 280 bases ano contra ano, entregando mais saúde e mais qualidade para o nosso beneficiário. Geramos mais caixa, desalavancamos a companhia, voltamos a investir em um ritmo mais forte em novos projetos com metodologias adequadas de retorno sobre o capital investido. Crescemos vidas num ano extremamente desafiador, alongamos nossa dívida, concluímos a maior integração de sistemas da nossa história e fizemos um importante acordo envolvendo Ressus e Multa-NS. Enfim, muitas vitórias que nos deixam motivados e extremamente engajados para o ano de 25. Mais uma vez, eu agradeço a paciência de vocês. Não foi um resultado trivial da companhia. Tivemos várias explicações específicas e temas para tratar, mas espero que esse detalhamento tenha sido útil e proveitoso. Agora abrimos espaço para vocês fazerem as perguntas e estamos à disposição. Muito obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que façam no máximo 2 perguntas por analista e que sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Vinícius Figueiredo, analista sell-side do Itaú. Vinícius, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. Queria começar aqui, voltando aqui nesse slide 9, né? A gente consegue ver nesse gráfico de cima que o despesamento / baixa de depósitos, né, no quarto trimestre foi menor do que foi no terceiro, né? Foi 147 e agora foi 94. Assim, quanto que dessa redução de despesamento ela tem a ver com sazonalidade, qualquer externalidade, e assim, o que deveria ser a empresa já fazendo acordo, disputa, etc, né? Essa pergunta aqui os 200 milhões que entrou no terceiro tri, os 200 milhões que entrou no quarto, no final, quando você está olhando o que realmente de fato está sendo despesado, ele está sendo menor. É óbvio que tem esse descasamento temporal que faz ficar difícil, né, a gente conciliar essas coisas, mas a pergunta é, esses 200 milhões, ele pode virar uma despesa em 2025? E aí, um outro ponto seria no slide 8, né, que vocês colocaram aqui que as contingências de maneira pró forma fiquem 3,3% da receita. Assim, com o tanto de despesamento de bloqueio que você tem em 2025, né, junto com a internalização de alguns desses processos que passaria no custo, né, não passaria aqui nessa despesa de contingência, o impacto final na margem desse assunto judicialização que a gente deveria esperar para 2025 seria 3,3% da receita, já levando em consideração MLR e despesa, de novo, né? Então, acho que são essas perguntas. Obrigado. Ô Vinícius, obrigado pelas suas perguntas. Eu vou começar aqui no conceitual e depois passo para o Lucas. Sim, o quarto TRI ele já começou a nos trazer algumas boas notícias. Acho que vocês lembram de ver uma oportunidade, inclusive quando nos convidaram para falar sobre o tema, mostramos que as montagens dos grupos de trabalho já estavam começando a surtir efeito. O primeiro grupo montado foi aquele para atuar em cima dos bloqueios realizados. Na medida em que a gente, depois de um bloqueio identificado, atua, mesmo que o nosso direito seja bom, mas avaliando que o procedimento teria um custo muito mais baixo realizado dentro da nossa rede própria, que a gente tem custos e despesas já fixas, fazendo dentro da nossa rede própria, o custo dele seria muito menor do que pagando para uma rede credenciada ou pela proposta apresentada pela outra parte de maneira particular. Então, esse grupo começou a atuar com muita força ali para outubro, novembro, e pegou tração nesse período, e esses resultados já vieram disso. Ou seja, em última análise, caso a companhia consiga ter esse mesmo enfrentamento em todos os bloqueios de origem assistencial, fazendo encaminhamento para a sua rede própria e a boa negociação, a gente conseguiria e conseguirá, já estamos tendo esses ganhos refletidos no quarto TRI, na redução do despesamento sendo muito menor. E lembro que quando a gente troca, quando há um bloqueio e quando nós emitimos a guia, isso vem para nós através de custos, que já estão refletidos no custo do nosso quarto TRI.
Então, esse despesamento que a gente evitou através da tratativa do bloqueio já foram refletidos na sinistralidade do quarto tri. E aí, Lucas, te pedi para responder a segunda parte. Fala, Vinícius. Muito boa pergunta. Obrigado aí pela oportunidade para explicar esse tema aqui. Quando a gente olha para o quarto tri, no quarto tri, quando a gente faz os ajustes pro forma que eu comentei com vocês, a gente efetivamente está 1,5 ponto acima da margem do que foi o segundo tri, por exemplo. Se você somar esse 1,5 ponto de judicialização com o que a gente estava observando ali no primeiro tri de 24, que era um movimento um pouquinho menor, ele é o que está detratando a margem. Por que fica um pouco essa dúvida do 1,5 ponto que a gente falou no 3T para 1,5 ponto que a gente está aqui agora no quarto tri, acima, né? Porque o terceiro tri, a gente tinha dito para vocês que tinha uma provisão que ela tinha sido suficiente para um tri, para o 2 tri. Mas na hora que a gente recalendariza esses movimentos todos ao longo de 24, a gente nota que o 3T foi um pouco pior, né? Na hora que eu faço o ajuste pro forma, o 3T ele sai lá de 287 de contingências e agora no quarto T ele cai para 249. Então aqui tem dois vetores. O primeiro o terceiro tri foi um pouco pior nessa recalendarização que a gente fez efetiva com os trânsitos nas competências adequadas, e o quarto tri vem um pouco melhor do que o terceiro tri, né? A gente não espera que essa seja a manutenção em termos de percentual de contingência sobre a receita líquida. A gente está trabalhando muito para derrubar isso. A gente espera derrubar isso, mas hoje, efetivamente, quando você olha para o quarto tri, é esse 1,5 ponto a mais de sequestro de margem por conta desse tema, tá bom? Não, ficou claro. Então, assim, conforme a gente consegue ver, né, todas as medidas do grupo de trabalho, derrubando quanto que é de despesado do bloqueio novo, junto com a internalização, né, assim, o acordo, a internalização que até pode fazer com que os novos depósitos desacelerem, além do despesamento do que já entrou seja menor, o novo depósito desacelerando, no final das contas, aqui vai resultar nesse número caindo desses 3,3, né? No final, só para deixar claro esse ponto. Não, perfeito, perfeito. Acho que para a gente ter essa perspectiva é precisamente isso. O trabalho que a gente vem fazendo aqui, como o Jorge comentou, você tinha um primeiro grupo que ele começou no começo de novembro, muito focado para segurar o despesamento do bloqueio. Pô, foi bloqueado, vou correr para poder fazer uma negociação, vou tentar, né, fazer com que aquele valor não seja despesado e liberado para a contraparte. Isso a gente já viu uma captura no quarto tri. No começo de dezembro, a gente já direcionou um outro grupo muito focado em segurar a composição do bloqueio. Então, quando você olha aqui, a composição de novos bloqueios do terceiro tri para o quarto tri, ela está flat. Por quê? Porque a gente não teve muita ação sobre isso ainda. E a gente espera ter a captura disso, primeiro tri, segundo tri, terceiro tri, de 25. Quando você olha para a questão do despesamento, a gente já teve um reflexo desse grupo no quarto tri, e ele já melhora, né, a composição do despesamento que aconteceu no quarto tri. Se a gente for bem sucedido nisso, e a gente acredita que vai ser ao longo do ano, tanto no controle do despesamento quanto no controle de novos bloqueios, essa margem deveria cair, mas são as cenas dos próximos capítulos aqui, né? Perfeito. Ficou Não, claro? ficou super claro. Obrigado, doutor Jorge, Lucas. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Maurício Cepeda, analista sell-side da Morgan Stanley. Maurício, por favor, pode prosseguir. Bom dia, doutor Jorge, Lucas, obrigado pelo espaço. Eu tenho uma pergunta aqui, até fugindo um pouco do tema principal, aí, que eu entendo que é a judicialização, né? Mas indo para uma parte que eu entendo que também, agora que a operação de vocês ela está muito mais regularizada, né? Muito mais forte em termos de estruturação comercial e também de controle de sinistro, como é que vai ser a questão comercial esse ano? Eu entendi que vocês estão bastante otimistas, né, que vai ser um ano bom, né, desse lado. Então, eu queria entender um pouco melhor o que vocês estão vendo desse ambiente competitivo, quais são os fatores-chave aí de sucesso, né, para esse ano e por que vocês acreditam que vocês detêm esses fatores-chave e por que vocês deveriam, né, ter um sucesso comercial esse ano? Então, essa é a primeira pergunta. Mas aí, e também voltando para o inevitável tema da judicialização, né, agora que vocês têm uma inteligência jurídica bem mais estruturada, né, que vocês evoluíram bastante nesse tema, se de alguma forma vai ser possível vocês fornecerem um rastreamento mais frequente do que está acontecendo nessa frente para o mercado e também como que vocês vão comunicar isso para a ANS, né? Porque
entendo que a natureza desses litígios é uma natureza assistencial, né? Então, se vocês deveriam repensar como classificam isso, né? Se classificam como claim e como vocês alinhariam esses números com o INS Gap. Obrigado. Cepeda, obrigado pelas suas perguntas. Sim, a gente está animado para 2025. Imagina que 2024 foi um período ainda muito intenso, olhando para dentro da companhia. Passamos o primeiro semestre ainda, parte dele revisando portfólios, num processo maluco aqui que envolveu muitos nossos times, inclusive comercial e pós-venda. Esse período todo, ao invés de nossos times estarem na frente, linha de frente, vendendo, visitando o cliente, eles estavam internamente corrigindo processos, ajustando o sistema, fazendo os testes para implementação de sistemas, implantando cargas de informações dentro do novo banco de dados. Na medida que a gente passa por essa tarefa e desonera os nossos times, que eu atribuiria algo em mais de 30% do nosso tempo, esses últimos meses, foi dedicado ao processo de integração, dada a complexidade, o tamanho desse negócio. Então, os nossos times se voltam, toda a sua inteligência, força, recursos financeiros, para que a gente não só tenha um melhor desempenho, agora com novos produtos que foram lançados, temos grades novas de produtos, por exemplo, o produto nosso médico, ele, até o final de abril, já vai estar rodando em todo o Brasil, que ele é um produto que tem ali até 10% a 15% mais acessível do que os nossos produtos mais básicos, assim como nós fizemos revisões na metade da nossa base do HMO, assim como no piso do PPO, fizemos uma série de revisões de produtos. Estamos desenvolvendo uma série de novas plataformas e tecnologias para venda online. Estamos incrementando o volume de vendas online e associado a isso, com ampliação e qualificação da nossa rede própria, com mais poder na nossa estrutura de custos, com um bom controle de sinistralidade, que vai nos dar uma grande competitividade. Isso tudo nos leva a crer que será um ano proveitoso, virtuoso de crescimento, ressalvando o primeiro TRI, que por questões sazonais a gente sabe que nunca é um TRI forte de vendas, né? Mas a gente está bem positivo, olhando do segundo TRI para frente, pelo menos é isso que nos mostra o pipeline de vendas. O corporativo está indo muito bem, cancelamento está nos menores níveis históricos da companhia. Então, se o varejo performar como a gente espera, a gente vai ter um período virtuoso. E passar aqui para o Lucas. Fala, Cepeda. Obrigado aí pela sua pergunta. Eu vou começar aqui pela mais difícil, que é sempre bom começar pelo mais difícil, depois a gente vai para o mais fácil. A estratégia de comunicação mais tempestiva ou periódica sobre esse assunto, acho que é importante a gente ter referência do quão incipiente a discussão é, não só para o setor, mas como para a companhia, e como que os reflexos do que a gente vem fazendo internamente, ele vai sendo capturado ao longo de um período, né? A gente fez aqui os grupos de ação, como o Jorge comentou, focados no pós-bloqueio, novembro, super recente. A gente conseguiu notar que a gente precisava ter uma inteligência, não só do ponto de vista jurídico, estatístico, mas também uma inteligência para poder fazer as negociações, ter pessoas específicas fazendo as negociações com os beneficiários para a gente segurar o pré-bloqueio ali no final de novembro, começo de dezembro. Então, a captura das ações que a gente tomou ao longo do final do quarto TRI, ela está vindo aqui agora no primeiro trimestre. Então, conforme isso for evoluindo, conforme a gente for ganhando cada vez mais convicção e mais segurança sobre esse assunto, a gente pode sim discutir uma estratégia de comunicação mais tempestiva nesse assunto até que ele arrefeça. Porque hoje a gente entende que é uma das principais linhas que o mercado acompanha, e com razão, né? Com muita razão. Então, na nossa convicção aqui é que, uma vez que a gente consiga mostrar para vocês que o tema está controlado, efetivamente endereçado, e que a tendência, olhando para frente, está estável, não vai mais ser necessário a gente estar falando tanto desses assuntos, eu ter que subir uma comunicação fora do ambiente de earnings release aqui. Então, eu acho que esse deve ser um assunto que, pela lógica, ela deveria ter um fim e um ponto final vai acontecer no curto prazo, né? A gente está assim, descarregando uma energia muito grande nesse tema, uma temperatura muito grande. Então, uma vez que a gente conclui esse tema, isso não vai mais ser necessário, mas até que ele seja concluído e passe a segurança para vocês de que é um tema 100% domesticado dentro da companhia, a gente pode avaliar, sim, alguns outros tipos de comunicação, tá? Estou falando aqui com você em voz alta, sem alinhar com o meu chefe aqui, mas é o que um pouco o conceito deveria
fazer o sentido. Sobre a ANS, que você comentou, como que a gente faz para comunicar isso como claims para a ANS, como é que fica a discussão? Historicamente, a companhia nunca passou no custo as discussões que envolviam valores dispendidos de cobertura assistencial cursados no ambiente jurídico, no ambiente judicial. Isso nunca passou no custo, a gente comentou com você, explicou, não à toa, está caindo aqui no DNA nessa última divulgação que a gente faz. A partir do dia 1º de janeiro de 25, a gente realoca esse pedaço da judicialização do que está sendo despesado e está indo para o custo. Então, como é um gasto evidente e relacionado à cobertura assistencial da companhia, ele passa a transitar no custo. Isso vai para a ANS, no plano de contas do ANS Gap, como um sinistro, seja um sinistro próprio, aquele realizado na rede própria, seja no contas médicas, aquele realizado na rede credenciada. Então, quanto a isso, super tranquilo para nós, tá? A gente já está muito bem preparado aqui em termos de sistema, plano de contas, adequação, para poder já transitar tudo isso. Já estamos transitando em janeiro isso no custo. Isso vai passar a ser enviado para a ANS e também considerado nos nossos relatórios gerenciais de reajuste do corporativo. Isso vai ser composto dentro do custo da companhia, né? Isso deve nos auxiliar numa estrutura de reajuste técnico atuarial, especialmente no individual, para os próximos anos. Eram valores que não estavam transitando no custo e agora, em 25, passam a transitar nessa linha específica. Tá bom? Ficou claro? Tá claríssimo. Obrigado, Dr. Jorge. Obrigado, Lucas. A nossa próxima pergunta é do Leandro Bastos, analista sell-side do Citi. Por favor, Leandro, pode prosseguir. Bom dia, Dr. Jorge, Lucas, obrigado. São duas perguntas aqui também. A primeira ainda no tema aqui dos depósitos, pegando aqui o comentário, né, que nesse início de 25, assim, vocês já observaram aí com essa leitura mais dinâmica aqui, uma desaceleração, né, assim, na média móvel dos novos depósitos. Queria entender se tem algum componente de sazonalidade, não sei, eventualmente recesso do jurídico que a gente deveria ficar atento, ou se com a visibilidade que vocês têm, talvez essa seja uma melhor referência para a gente pensar 2025. Também, se vocês puderem comentar aqui, aproveitando a releitura dos números de depósitos que vocês abriram, né? No segundo semestre de 2024 foram mais ou menos 400 milhões de novos depósitos líquidos, né? Qual que teria sido mais ou menos essa referência para o primeiro semestre? Se vocês tiverem pelo menos uma ordem de grandeza, acho que ajudaria aqui para reconciliar. Então, esse seria o primeiro tema. O segundo tema, eu queria perguntar sobre a parte de integração da NDI, né? Se vocês até comentam no release aqui que está no período de estabilização do sistema, então só para passar um update de como vai caminhando, quando que vocês esperam que esse período eventualmente termine e aí que você possa rodar de maneira aqui mais integrada como um todo. É isso, obrigado. Vamos lá, Leandro, obrigado pelas suas perguntas. Com relação à sazonalidade, que foi a primeira, se a gente acha que pode beneficiar o período, bem, a natureza assistencial dessas demandas faz com que eventuais férias, que são muito curtas do judiciário, não afetem essas demandas de caráter emergencial. Então, demandas por procedimentos, por internações, por quimioterapias, eles não têm folga. Eles são diários, não respeitam sazonalidade. O que reduz, eventualmente, são procedimentos eletivos, que têm uma volumetria muito menos importante aqui nesse tipo de demanda. Questões de carência são em tempo real. O doente tentando fazer um procedimento de urgência com carência não cumprida, ele se resolve imediatamente, né? Positiva ou negativamente, mas se resolve imediatamente. Então, o efeito sazonal ele é limitado porque as demandas, a natureza das demandas requerem decisão de mais de curto prazo. Com relação à integração, a gente está indo muito bem, essa seguramente, apesar de ser a maior e mais complexa integração feita, foi a melhor de todas. Mas, naturalmente, esses dias, últimos semanas, foram intensas em ajustes e melhorias de procedimentos, em construção de novos funcionalidades dentro dos nossos sistemas para adequar demandas. Nossa expectativa é que até o dia 31 de março
a grande maioria das demandas solicitadas pelos times para desenvolvimento de sistemas, para que facilitem o seu dia a dia, deverão ser concluídas, ficando ali pontos mais residuais para o segundo TRI, mas numa carga muito menor de volume, de necessidade, ou seja, a gente está muito, mas muito próximo de passar essa fase e virar essa chave de maneira muito bem sucedida. Então é uma conquista gigante para a empresa. Eu não conseguiria passar para vocês quanto isso nos permite olhar para outros horizontes, não só pela redução da carga de trabalho, mas pela qualidade do trabalho, das informações que a gente tem aqui dentro, nos permitindo ser muito mais eficientes no dia a dia. Vou passar aqui para o Lucas para responder a tua segunda pergunta, Leandro. Olá, Leandro, tudo bem? Eu vou te responder aqui a composição de novos depósitos líquidos. No segundo trimestre, a gente teve uma composição adicional de 152 milhões, tá? Que vem nessa metodologia, novos depósitos líquidos, 152 milhões no segundo TRI, e no primeiro TRI foi por volta de 111 milhões. Então, ele vem nessa escalada ao longo desse ano, tá bom? Claríssimo, pessoal. Obrigado. Bom dia. A nossa próxima pergunta é do Flávio Yoshida, analista sell-side do Bank of America. Flávio, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Tenho duas aqui também do meu lado. A primeira é com relação aos depósitos. Vocês mostraram aqui que no quarto trimestre vocês convergiram aí para uma relação entre depósito e provisão para 100%, né? Seja pela visão contábil ou pro forma, né? Então, queria entender como é que a gente deveria pensar nessa dinâmica daqui para frente, se tem espaço para ser menor que 100%, se a ideia é continuar nesse patamar. E aí, a minha outra pergunta vocês se mostraram e estão se mostrando bastante animados com toda a integração, acho que de fato é um marco importante para a companhia. Eu só queria confirmar se vocês ainda estão rodando com operação assistida, ou seja, estão rodando com sistemas em duplicidade, se isso termina de fato agora 31 de março, e aí eu queria entender os custos relacionados a de fato desligar algum sistema, se isso chega a ser relevante, e também a expectativa de ganhos de eficiência com toda essa integração, quanto que a gente deveria ver e quando também. Obrigado. Legal, Flávio, ótimas perguntas. Começar aqui pelo processo de integração. Não temos mais sistemas legados, estão todos rodando os novos sistemas, toda a movimentação, faturamento, autorização, atendimento, call center, movimentação de vidas com os clientes, todos já estão rodando no novo sistema, ainda em operação assistida, que deve nos levar aí mais algumas poucas semanas. Então, estamos caminhando muito bem nessa frente. Passar aqui para o Lucas para a segunda parte. Valeu, Chida, tudo bem? Obrigado. A gente nunca teve cobertura básica, deveria ter. Alô? Desculpa aqui, probleminha técnico com o microfone. A companhia nunca teve abaixo de 100% e não faria sentido ter abaixo de 100%. Né? Quando a gente estava lá no terceiro TRI e a gente reportou aquele 96% e no segundo TRI a gente reportou o contábil ali de 88%, havia ali uma visão de que, olhando para a nossa série histórica... Tem um chiado, mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Perfeito. Tá um pouco ruim, mas dá para ouvir. Então, na nossa visão aqui, olhando para frente, esse valor não deveria baixar de 100%. E a gente precisa lembrar sempre que a provisão é feita com prognóstico de perda, avaliado pelo departamento jurídico com os advogados que patrocinam a causa, seja advogados internos, seja advogados externos. E nosso trabalho aqui de crítica em cima dessa provisão é muito em consideração a como a curva evolutiva desse dado, né? Se há um descompasso entre a cobertura de depósito e bloqueio, a gente tem que ser aqui mais crítico olhando esse dado para avaliar se essa provisão está sendo feita de forma aderente. O que eu posso dizer para você é que a gente fez uma série de testes, a PwC fez uma série de testes, a provisão que a gente tem aqui, ela está absolutamente aderente
ao que apregou o CPC 25 e a visão de risco, olhando os próximos, do nosso estoque aqui de provisão e passivo contingente. E a ideia aqui é que esse threshold não caia para baixo de 100% em nenhuma hipótese, não. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está finalizada. Com isso, o evento de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Apvida está encerrado. A área de RI permanece à disposição. Senhores analistas, perdão, recebi novas orientações da companhia. Temos mais uma pergunta. Perdão, senhores analistas. Encerramos a sessão de perguntas e respostas da Apvida do quarto trimestre. A área de RI permanece à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada pela participação de todos e tenham um excelente dia.